Neste vídeo, vamos abordar os principais princípios da compressão de vídeo usando o popular codec H264ABC como um exemplo. Uma imagem digital é formada em um monitor usando pixéis. A cor de cada pixel é especificada usando o modelo RGB, uma combinação de 3 cores primárias. Cada uma das 3 cores possui 8 bits de informação, o que significa que são necessários 24 bits de informação para transmitir um pixel. Vamos tomar como exemplo uma imagem de resolução Full HD, que é a mais amplamente usada e familiar para o usuário. Sem compressão, são necessários cerca de 50 megabits para transmitir tal imagem. Deve-se notar que o vídeo consiste em uma sequência de imagens. Dado o fato de que um vídeo típico em streaming compreende 25 quadros por segundo, a quantidade de dados transmitidos aumenta para 1,2 gigabits por segundo. Sem compressão, a transmissão em grande escala de tal quantidade de dados de vídeo não é possível. A velocidade média de transferência de dados da internet no final de 2023 foi relatada como apenas 85 megabits por segundo. Com a ampla distribuição da televisão em cores, houve uma mudança para o XRCB ou IUV, um modelo de espaço de cor diferente usado para a transmissão e armazenamento de vídeo digital. Este modelo é baseado em vários componentes. O componente de luminância, chamado Exit, e 2 componentes de crominância, chamados CR e NCB. Cada componente também compreende 8 bits de informação. O modelo IUV assume que a percepção humana é menos sensível à cor do que ao brilho. O modelo IUV inclui uma ampla gama de formatos de subamostragem de croma. O formato mais comum é 420. Isso significa que a informação de luminância é transmitida integralmente, mas apenas metade das amostras de cor são transmitidas. Tal conversão leva a uma perda irreparável de dados, embora o olho humano não veja a diferença. Transferir um vídeo em HD completo a 25 quadros por segundo exigirá apenas 600 megabits por segundo, o que já é 2 vezes menos do que no caso de usar um modelo RGB, mas ainda é muito para organizar uma transmissão em grande escala. Codificadores são usados para reduzir a quantidade de dados enquanto mantém alta qualidade de vídeo. Um segundo de vídeo Full HD comprimido por um codificador H.264AVC exigirá apenas 6 a 8 megabits por segundo, que é 200 vezes menos do que um modelo RGB não comprimido. O princípio central de compressão de qualquer codificador é baseado na ideia de prever os quadros do vídeo e transferir a diferença entre os quadros previstos e os originais. Quanto melhor o algoritmo de previsão funciona, mais eficiente é o processo de compressão. Vamos demonstrar o funcionamento do codificador AVC utilizando a ferramenta de análise de qualidade de vídeo LCard StreamEye. A primeira etapa começa com a partição do quadro em microblocos. Para o padrão H964AVC, o tamanho máximo do microbloco é de 16 por 16 pixels. No entanto, áreas complexas de microblocos com muitos detalhes podem ser divididas em blocos menores de até 4 por 4 pixels. Na próxima etapa, o codificador forma o quadro previsto usando 2 tipos possíveis de previsão. Predição espacial ou intra, essas áreas estão destacadas em vermelho no quadro. Neste tipo de previsão, o codificador seleciona o modo de previsão para cada bloco e busca áreas semelhantes nos blocos vizinhos daquele quadro à esquerda ou diretamente acima do bloco preditivo. Para blocos de 4 por 4 e 8 por 8, 9 modos de intraprevisão são disponível. Uma previsão DC. Neste tipo de previsão, um valor médio aritmético dos pixels vizinhos é escrito no bloco atual. Uma previsão angular é construída usando 8 ângulos. Para microblocos de 16 por 16 pixels, um modo de previsão de plano está adicionalmente disponível. Neste modo, os pixels previstos são definidos por uma equação do plano. O segundo tipo de predição é chamado temporal ou interprevisão. Neste tipo de previsão, o codificador procura um bloco que seja mais semelhante ao atual entre os quadros vizinhos. A interprevisão pode ser unidirecional ou bidirecional. Para interprevisão unidirecional, as áreas dos quadros anteriores da sequência de exibição são tomados. Os blocos previstos dessa maneira são destacados em azul e os quadros usados para tal previsão são chamados referência.
Para a predição bidirecional, são consideradas áreas dos quadros anteriores e subsequentes. Tais áreas são destacadas em verde. Os quadros de referência usados no processo de predição entre quadros são adicionados ao buffer de imagens decodificadas, DPB, como duas listas. A lista 0 contém os quadros precedentes e a lista 1 contém os quadros subsequentes. Esses quadros serão usados posteriormente pelo decodificador no processo de descompressão. Caso o codificador detecte que as áreas do quadro têm pouca diferença em relação às áreas dos quadros codificados anteriormente, esses microblocos podem ser marcados como skip. Tais portadoras não são codificadas. Nesse caso, o codificador simplesmente indica o número do quadro e a localização. Ao comparar dois quadros consecutivos, você pode ver que um quadro se deslocou em relação ao outro. No processo de interpredição, o codificador não apenas busca áreas similares nos quadros vizinhos, mas também indica o deslocamento do bloco usando vetores. Assim, o codificador registra os dados correspondentes no fluxo com um mecanismo de eliminação de redundância disponível para tais dados. Assume-se que os vetores de blocos próximos são semelhantes, o que permite armazenar não o vetor inteiro, mas a diferença do similar já codificado. Vetor. Quadros comprimidos usando apenas intraprevisão são chamados de quadros I, e são indicados como uma coluna vermelha na estrutura do grupo de imagens. Grupo de imagens. As colunas azuis representam quadros P, cujos blocos são previstos usando predição interdirecional unidirecional. Os blocos verdes representam B-frames, contendo áreas previstas usando previsão interbidirecional. No processo de compressão, o codificador pode reordenar os quadros. Como resultado, duas sequências são geradas: a sequência de compressão chamada stream e a sequência de reprodução chamada display. Os frames têm complexidade e taxa de compressão diferentes. Os iframes são maiores em tamanho e têm qualidade superior porque tais frames são usados como referência para os frames P e B. Os frames B têm a maior taxa de compressão. Os frames B aumentam a qualidade da imagem e a complexidade dos cálculos, enquanto mantêm o mesmo taxa de bits. Após o codificador ter previsto o quadro, ele compara o quadro previsto com o quadro de entrada. O codificador, então, armazena a diferença, algoritmos de previsão e dados relacionados, que são posteriormente usados para reconstruir o quadro. A diferença entre os quadros previstos e os originais é chamada de informação residual. A informação residual é representada como uma matriz contendo os valores de luminância e crominância. Componentes. Na próxima etapa, uma transformação discreta de cosseno e Fourier espectral é aplicada aos blocos de 4x4 pixels de dados residuais. Isso ajuda a representar blocos de informações residuais como um conjunto de frequências e uma matriz que consiste em 16 coeficientes. Cada coeficiente representa uma frequência espacial específica. Os coeficientes mais importantes estão localizados no canto superior esquerdo, e os zeros menos significativos, ou valores próximos de zero, estão localizados no canto inferior direito. Para reduzir a quantidade de dados, é necessário remover os valores que têm pouca influência na qualidade da imagem. Para isso, os valores da matriz são submetidos à quantização, um processo de divisão por um valor inteiro chamado. Como resultado, a matriz contém um grande número de zeros e valores próximos de zero. Além disso, a capacidade de dígitos dos coeficientes diminui. O codificador descarta os valores zero porque eles têm pouco efeito na qualidade da imagem percebida. Tais dados são perdidos irremediavelmente. Ao comprimir um vídeo de 8 bits, os parâmetros de quantização do codificador podem assumir valores que variam de 0 a 51. Valores altos de quant também levam a um arredondamento significativo dos coeficientes e a uma grande quantidade de valores zero e próximos de zero. O parâmetro de quantização possibilita gerenciar a taxa de compressão e vídeo. Qualidade. Na etapa final da codificação, o conjunto de coeficientes quantizados é codificado por entropia. O princípio central desse tipo de codificação é associar os valores mais frequentes no fluxo de bits com o código mais curto. Palavra. H264AVC tem dois algoritmos de codificação entrópica, KBAC e KVLC. KBAC tem maior eficiência e complexidade computacional, embora também seja suportado apenas nos perfis principal e alto.
O decodificador executa todas as operações na ordem inversa e reconstrói os quadros E2V descomprimidos para o renderizador, que converte o SKUV de volta para RGB e exibe a imagem na tela. Os princípios básicos de compressão descritos neste vídeo são semelhantes a todos os codificadores. Os codificadores atuais se beneficiam de combinações mais complicadas de particionamento de quadros, maior quantidade de predições intra e inter e suas variações, e mecanismos mais eficientes de eliminação de redundância e filtragem. A qualidade da compressão de vídeo em todas as etapas pode ser analisada usando o Elecard StreamEye Studio. Entendemos que, às vezes, você pode precisar de ajuda. A Elecard tem uma equipe de suporte, assim como uma equipe de engenharia que pode ajudar a estruturar uma solução só para você. Podemos ajudar com suas necessidades de análise de vídeo para projetos de qualquer escala e complexidade. Obrigado pelo seu tempo.